E aqui estamos, mais um dia, mais uma live apocalíptica, profética, com você que tem se mantido fiel nessas nossas transmissões. Muito obrigado, viu? Fica aqui a nossa gratidão. Tudo isso aqui é realizado por você. Você que entra aqui, acompanha, que interage com a gente nos comentários. Hoje, mais um dia, vamos abrir a palavra de Deus e vamos cavar aqui as verdades contidas neste livro fantástico, esse presente do céu para a sua vida, para você entender as coisas que em breve vão acontecer. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece já de compartilhando aí o link, tá? Entra agora, compartilha o link enquanto a gente ainda não entrou no conteúdo e já vai compartilhando para seus amigos interessados, parentes, gente da região que precisa ou que gostaria ou que tem curiosidade de conhecer esse assunto. Você percebeu o título dessa live? Hoje o assunto ele é sério, ao mesmo tempo ele também é meio polêmico no mundo cristão. Muita gente tem diferentes visões sobre esse assunto aí, morte, milênio, juízo final, fogo eterno, né? Essas coisas estão todas ligadas no livro do Apocalipse e hoje, pela graça de Deus, nós vamos cavar aqui a fundo e buscar essa verdade que Deus já deixou para nós como um presente, para nossa segurança, nossa esperança e que a nossa vida seja transformada por ela. Seja muito bem-vindo, portanto, hoje nós temos aqui dois amigos do distrito, dois distritos, né? O distrito vizinho, mas pastor Dario é de casa. Pastor Dario já é nosso aqui, tem muitas boas lembranças desse período aqui. A igreja tem um carinho especial pelo pastor. Seja bem-vindo, manda a sua saudação. Depois eu vou passar para o Sandro e ele vai fazer a nossa oração inicial aqui. Muito bem. Boa noite, queridos. Estamos felizes, então, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Eu considero esses momentos aqui dessa live um verdadeiro privilégio que o Espírito Santo está concedendo a mim, ao pastor Acílio, ao Sandro nessa noite, que é o convidado, mas é um privilégio que o Espírito Santo está concedendo para você. É um momento que você vai desligar da televisão, é um momento que você vai se concentrar no estudo das profecias da palavra de Deus. Então, reforço aqui o apelo, né? Compartilha essa live, abra uma sala de vídeo na tua página de Facebook, convide seus parentes, vizinhos, amigos. Como disse o pastor Acílio, o tema dessa noite é muito controvertido no mundo religioso, mas a palavra de Deus ela traz uma visão muito clara de tudo que vai ser abordado aqui nessa noite. Então, acompanha cada segundo, eu não tenho dúvidas, todos seremos edificados no estudo dessa noite. Obrigado, pastor Dario. Você percebeu que hoje ele está do lado direito, hein? Pastor Dario é o nosso braço direito aqui, mais do lado esquerdo. O nosso convidado também do distrito. Ele cuida de muitas coisas aí pra gente nessa questão de asa, assistência social. E é também um dos padrinhos distritais, aqueles que cuidam dos interessados, os amigos da igreja. Muito obrigado pela sua disposição, pela presença hoje. Deus te abençoe. Manda uma saudação para o povo e já faz pra gente a oração inicial, Sandro. Muito bem, boa noite a todos. Que bom que você está aí participando conosco desses momentos aqui em que vamos cavar fundo aqui na Bíblia para entender um pouquinho a respeito desse tema. Eu quero agradecer ao pastor Acílio, pastor Dario, a segunda vez que estou voltando aqui. Tive no primeiro programa, né? A primeira live eu participei e ali nós discutimos um pouquinho sobre o medo, né? Do livro de Apocalipse. E o tema que nós vamos estudar hoje é um tema também que traz um medo muito grande para muitas pessoas. Verdade. A maioria das pessoas tem medo desse tema, né? E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nas páginas do livro de Apocalipse e vamos ver aqui o que o livro de Apocalipse revela para nós. Então compartilha aí, convide os seus amigos, manda o link aí para as pessoas que você conhece. Eu já compartilhei aqui e vamos então juntos participar desses momentos. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos fazer uma prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, grandioso e maravilhoso é o teu nome. Gratos te somos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido com a tua mão poderosa. Estamos vivendo momentos difíceis, ó Pai, mas temos sentido a tua presença conosco em todos os momentos. Queremos te pedir, ó Pai, que de uma forma muito especial,
Abençoe a todas as pessoas que vão assistir essa live, ó Pai. Que elas sejam revestidas pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito. Amém. E que não fique nenhuma dúvida na mente de nenhuma dessas pessoas. Mas que possamos aqui ser usados por Ti para transmitir essa mensagem de forma clara e objetiva. Para que as pessoas possam entender quais são os Seus planos para a nossa vida. Amém. Conduza-nos com o Teu poder, é o que pedimos por Jesus. Amém. 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 Obrigado. Pegou a sua Bíblia? Pega lá rapidinho a sua Bíblia hoje, o nosso capítulo central. Ele vai girar em torno aqui do capítulo 20, mas nós vamos também dar uma corrida em alguns outros textos que ajudam a gente a montar o quebra-cabeça desse tema do milênio, da morte, da imortalidade, do inferno, do tormento eterno, desses temas aí que estão muito ligados quando a gente fala sobre fim do mundo, sobre juízo final. Deus te abençoe. Alguns estão já com a gente, compartilhando aqui, participando online. Olha, lembrando que você entra aqui no teu Facebook e você vai ouvir e vai perceber muita coisa boa aqui acontecendo. Coloca a sua perguntinha aqui no grupo, nos comentários do Face, tá? Se você tiver perguntas também, a sua interação. Hoje nós vamos fazer algumas interações aqui com você e a gente quer saber também a sua ideia. Em determinado momento a gente vai entrar aqui, por exemplo, na questão do inferno e a gente quer a sua definição. O que você acha que é o inferno? O que você acha que é o tormento eterno? O que você acha que é aquele fogo que consome eternamente? E a gente vai consumir, a gente vai conversando aqui na nossa página do Facebook. Bastante gente já está aqui com a gente, viu? Obrigado. Alguns aí estão já assistindo com a gente. O áudio está com eco, né? Eu acho que já está normalizado aqui. Amém. E a gente vai seguindo. Coloca aí então, portanto, a sua saudação, coloca da onde você é. Estou vendo gente aqui de outros distritos e vai conversando com a gente aqui e mandando as suas perguntas que os nossos padrinhos distritais vão direcionar para a gente aqui. Lembrando que as perguntas fáceis vocês mandam para mim, as difíceis a gente manda aqui para o Sandro e para o pastor Dario e a gente segue aqui no nosso estudo. Seja muito bem-vindo e abra a sua Bíblia agora, no primeiro capítulo, para a gente revisitar um texto que a gente já leu, lá no início da nossa série. Mas hoje vai ajudar com uma peça do quebra-cabeça sobre a morte. Você tem medo da morte? Quais são os seus pensamentos quando você enfrenta a ideia da morte? Você tem medo de morrer? Esses dias a gente enfrenta ao nosso redor algumas perdas. E você sabe disso, talvez você tenha enfrentado também na sua família. Não é fácil para a gente não foi programado para viver convivendo com a morte e perda dos outros. Deus não nos criou para morrermos. Mas a morte cria em nós alguns sentimentos confusos, diversos. Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos uma ideia muito interessante que Jesus fala sobre a morte. Eu queria já chamar esse texto aqui à tela. Acompanhe com a gente, capítulo 1, versículo 18. O que Jesus fala sobre a morte. Veja lá, o texto diz assim: eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que você adora. Esse é o Jesus que morreu por você. E ele hoje está dizendo que ele passou pela experiência da morte. Tem muita coisa na vida que a gente não tem como entender porque a gente não passa, né? De vez em quando a gente vê alguns aí, pastor, nas igrejas dizendo o seguinte: olha, é fácil a gente criar às vezes filho dos outros, né? Sim. E tem muita gente que é especialista em filho dos outros. Sim. Mas no momento que vem o seu próprio filho, a experiência é dele, aí muitas vezes a história muda. A gente não tem como falar sobre algum assunto se a gente não passou por ele. E Jesus está dizendo que ele passou pela morte. Amém. E ele é a autoridade para falar sobre vida e sobre morte. Por isso é tão fantástico esse texto aqui. Ele diz: eu tenho autoridade sobre a morte. Eu abri a sepultura por dentro e trouxe a chave. Eu tenho a garantia aqui da vida eterna. Fantástico, não é mesmo, pastor? E é interessante, pastor, que em toda a Bíblia, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, tudo o que Deus pede para a gente fazer, Jesus passou primeiro. Ele não pede para você fazer nada sem antes ele ter experimentado, inclusive a morte. Ele passou pela morte, por isso ele diz nesse texto aí que ele tem autoridade sobre a mesma. Agora, interessante, queridos, que estamos abrindo o estudo dessa noite com Apocalipse 1:18. E aqui o Senhor Jesus, na verdade, ele está introduzindo esse tema
logo na abertura do Apocalipse. E Jesus está colocando então aqui justamente o que os amigos estão mencionando. Dois aspectos que amedrontam as pessoas de uma forma geral, que é a morte e que é o inferno. Interessante então que essa questão do inferno mesmo, né? Na verdade, os três elementos que a gente vai avaliar essa noite aqui, que é a morte, o inferno e o milênio, o mundo religioso, de uma forma geral, eles têm opiniões muito controvertidas e algumas até fantasiosas. E podemos dizer, sem medo de errar, a maioria dessas visões que a gente vê por aí são, na verdade, falaciosas. Porque a respeito da morte, é uma verdadeira salada, né? Teólogos, religiosos, de uma forma geral, eles vêm mostrando um quadro estranho à palavra de Deus, como a gente vai ver essa noite aqui. Então, para muita gente, morreu, na mesma hora, vai para a glória, se está salvo. Para outras pessoas, morreu, se era uma pessoa ruim, no mesmo momento vai se queimar lá nos quintos dos infernos. Misericórdia, né? Esses dias eu estava lendo a origem dessa expressão quinto dos infernos. Os historiadores acreditam que foi no tempo do Brasil colônia, que a coroa portuguesa cobrava impostos altos, era 20% da renda do povo. Então eles chamavam o imposto de quinto. Era o quinto dos infernos. Então o que acontece? Na teologia popular é isso, a pessoa é ruim, então ela já vai direto para o inferno, tá certo? E aí a gente percebe que nessa visão, nesse ensinamento religioso, a gente contempla hoje, pastor Assírio e Sandro, milhões e milhões de frequentadores de igreja que estão nas suas igrejas adorando a Deus, mas por medo, porque eu conheço denominações por aí que enfatiza mais o inferno do que a salvação pela graça em Cristo. E religiosos por aí usam o inferno para manter os seus fiéis cativos ali por causa do medo. Mas tenha certeza, querido, o medo não é uma razão legítima, não é uma razão saudável para você servir a Deus. Segundo a Bíblia, nós devemos servir a Deus por amor. Amém? Se você concorda comigo, bota um amém aí. Então o que acontece? Mas aqui Jesus também está falando do inferno, né? Então eu já dei essa introdução aqui. É curioso, pastor Assírio e Sandro, que a palavra inferno na Bíblia, se a gente for colocar e evocar aqui a língua original, no Novo Testamento ela é a palavra Hades. Agora, o que é a palavra Hades? A palavra Hades é uma tradução da palavra hebraica Sheol. Olha que coisa curiosa, né? Os escritores bíblicos já tinham familiaridade com essa palavra no hebraico, e quando foram verter para o grego bíblico, eles substituíram pela palavra Hades. Mas não é aquele suco de soja não, né, pastor? Mas não é o Hades, bem lembrado. Mas esse termo, então, apesar de estar em grego aqui, ele já tinha, então, desde o Antigo Testamento, já um símbolo, já uma definição clara para o povo de Deus. Um correspondente exato. Exato. Exatamente. Então o que acontece, pastor Assírio e Sandro? O Sheol na Bíblia e o Hades, que foi a versão grega para Sheol, significa pura e simplesmente e nada além do que, no português, a palavrinha sepultura. É importante a gente definir isso logo no começo, né? Jesus está dizendo que ele tem as chaves da morte e da sepultura. É por isso que quando nossos queridos descansam no pó da terra, podemos afirmar, sem dúvidas alguma, aqui jaz, mas não para sempre, tá certo? Aqui jaz na sepultura, no Sheol, no Hades. Agora interessante, pastor Assírio e Sandro, existem duas referências bíblicas que eu acho muito interessante a respeito da palavra Sheol, que depois se tornou Hades no grego, né? A primeira seria Jó 14, verso 13. Abra a tua Bíblia agora rapidinho aí. Jó 14, verso 13. Aqui nós temos uma ocorrência do vocábulo Sheol na Bíblia. Então, Jó 14, 13 diz assim, olha:
que me encobrisses na sepultura, e me ocultastes até que a tua ira se fosse, e me pusestes um prazo, e depois te lembrasses de mim. Queridos, aqui Jó está dizendo que ele desceria ao Sheol. Interessante isso, a sepultura. E pode ter certeza, Jó não foi para o inferno. Não foi para o inferno da forma como a teologia popular acredita. Não, ele simplesmente descansou. Mas aqui Jó está reafirmando a sua fé, que embora ele morreria, ele descesse ao Sheol, à sepultura, mas ele ressuscitaria, não é isso? E Jó 17 também, rapidamente aqui, olha. E lembrando, pastor, que esse aqui é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, portanto, desde o início, a Bíblia já apresenta essa ideia de que, na verdade, a morte não passa de uma sepultura, um período de espera até o momento da ressurreição. Exatamente. E para confirmar, Jó 17, versos 15 e 16, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte. Essa expressão portas da morte, no original hebraico, é Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Queridos, então esse Sheol, que é sepultura, foi vertido para o grego como Hades e continua a sepultura. E curioso, a maioria das Bíblias traduz esse texto como sepultura. Tá certo? São muitas versões bíblicas, você pode até pesquisar no Google aí, outras versões de Apocalipse 1:18, você vai ver que são muitas as traduções mais precisas, que ao invés de colocar inferno aí, colocou sepultura, não é isso, pastor? Eu só queria puxar mais um também, Eclesiastes 9, um texto clássico sobre isso. O sábio Salomão falando sobre a morte, ele diz, olha, tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Pois na sepultura, para onde você vais, não existe obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Qual que é a ideia aqui? Depois que morreu, acabou, não tem mais nada. Sabe o que é interessante, Sandro e Acílio? Tem religiosos por aí que traduz Sheol como inferno mesmo e prega o inferno para o povo o tempo todo. Só que para fechar essa parte de exemplos bíblicos aqui, uma referência ao próprio Jesus, no Salmo 16, que é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus. O Salmo 16:10 diz assim, olha, pois não deixarás a minha alma no Sheol, não deixarás a minha alma na morte. Essa palavra Sheol, morte, que muita gente diz que é inferno. Quer dizer, será que Jesus ele ficou no inferno? Lógico que não, é absurdo isso. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, nesse sentido, a gente tem uma clareza aqui que já começa a abrir a nossa mente do verdadeiro sentido da palavra inferno na Bíblia. Essa noite ainda a gente vai se aprofundar um pouquinho também naquela expressão bíblica lago de fogo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ler quem que será lançado no lago de fogo, né? E essa expressão lago de fogo também do grego é geena. E geena, olha que engraçado, por que a gente está adiantando isso agora? Porque muitos por aí usam também essa expressão lago de fogo, que do grego é geena, para dizer que o inferno existe, para dizer que a pessoa ruim morre e já vai espernear no inferno hoje mesmo, se morrer hoje, né, e na mesma hora vai para o inferno. Esse vale de fogo, que a expressão do grego é geena, é uma abreviação de uma expressão hebraica, vale de Rinom. E o que era o vale de Rinom? Nós temos várias referências bíblicas, acho que a gente não vai dar tempo de ler agora, porque vai alongar demais, né? Mas Jeremias 7:31, por exemplo, você pode conferir na tua casa, faz uma referência ao vale de Rinom, onde os idólatras, eles sacrificavam as pessoas e largavam nesse vale para apodrecer no tempo. E com o passar dos séculos, esse vale de Rinom se transformou num depósito de lixo, onde se colocava lixo, restos de animais, e tocavam fogo, e aquilo vivia pegando fogo o tempo todo. Sabe esses terrenos baldios, que se joga lixo e toca fogo? Esse é o vale do Rinom, onde coisas físicas eram jogadas ali e queimadas,
Tá certo? Então isso é o Geena bíblico, é o Vale de Rinom. Mas se Deus permitir, no momento certo, essa noite ainda, a gente vai contextualizar qual é o verdadeiro inferno que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente. Não é isso, queridos? Vamos lá, eu só queria abrir aqui um parênteses, voltando a algumas lives que já realizamos antes. E você vai se lembrar que nós falamos de um período da história cristã, quando infelizmente a igreja cristã começou a entrar em apostasia. Foi o período mais baixo de apostasia, durou um grande período, um prazo de tempo. Você vai se lembrar disso nas 7 igrejas. Depois, as próximas lives, 2, 3 lives, a gente só aprofundou sobre esse período da igreja. E foi justamente nesse período que a igreja resolveu criar essa ideia de inferno como um fogo que já está queimando. Mas, Sandrão, eu queria perguntar, qual é a implicação hoje, a gente entender que Deus já permite que pessoas estejam queimando hoje, que já exista um lago de fogo hoje, um inferno hoje. O que isso fala sobre Deus? Será que é justo nós tentarmos persuadir as pessoas pelo medo a aceitarem a Deus? Então, se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver que o livro de Apocalipse, ele fala sobre revelação. Então, não é um livro que vai trazer medo, mas ele vai te dizer o que vai acontecer. Então, dentro desse contexto, no que nós estamos estudando aqui, Deus vai revelar para nós o que vai acontecer. Se nós estamos dizendo aqui que Jesus vai voltar, que ele vai levar o povo, os que forem salvos, para o lar eterno, e se ele vai voltar e vai dar uma sentença, que da pessoa já estar queimando hoje. O que Jesus vai voltar aqui? Nós temos 2 pontos aqui. As pessoas dizem que quando morre, alguns dizem que se a pessoa for má, ela vai direto para o inferno e vai queimar ali eternamente. Outros dizem que se a pessoa for boa, ela vai direto para o céu. Agora eu te pergunto, se isso é realidade, o que Jesus vai voltar para aqui para fazer na segunda vinda? Se a recompensa já está definida, né? Então, imagine só que eu fui salvo, eu estou no céu. Aí Jesus fala, olha, eu vou mandar você lá para a terra agora porque eu vou te buscar. Eu falo, amigo, espera aí, eu já estou aqui, eu não quero correr esse risco de ir lá na terra e de repente não conseguir voltar. Então não tem lógica, por isso que o livro de Apocalipse está o quê? Revelando exatamente o que vai acontecer. E nós vamos aprofundar então um pouquinho mais nesses estudos. Agora, Sandro, pastor Acílio, tem um espectador aqui do Facebook que está dando uma contribuição interessante. O Alessandro Mendes, muito obrigado, Alessandro, por estar acompanhando. Meu querido irmão lá da Vila Galvão, né? Ele está comentando aqui o seguinte, que Hades era um deus do mundo subterrâneo na mitologia grega. Realmente a palavra Hades tem a ver com profundidade, com algo imerso, né, na terra. E com certeza essa concepção de inferno como um lugar de fogo permanente, onde quem morre perdido vai direto para lá, isso vem da mitologia grega. Então, parabéns, Alessandro, é exatamente isso mesmo. Então, essa concepção de inferno eterno, de fogo eterno queimando já hoje mesmo, nesse exato momento, isso vem da mitologia grega, que passou para a cultura romana e que, infelizmente, o cristianismo apostatado acabou adotando para si como doutrina, como algo comum, algo estabelecido, né? Mas quando a gente vai olhar para o ensino da palavra de Deus, a gente vê que isso não tem nada a ver. E até queria fazer uma alusão, aqui em Mateus 22, a partir do verso 23, tem até uma parte aqui que Jesus estava discutindo com os saduceus a respeito da ressurreição. Porque a Bíblia diz que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas sabe o que me chamou a atenção? Mateus 22, 29, pode procurar na tua Bíblia aí, olha. Mateus 22, 29, a palavra diz assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Interessante, Jesus ele disse essa expressão no contexto onde o assunto era a ressurreição. Queridos, eu posso dizer, eu, pastor Acílio e o Sandro, podemos afirmar nessa noite, sem medo de errar,
essa frase que Jesus proferiu aqui, Mateus 22, 29, ela vale para a maioria dos religiosos hoje. Ela vale para a maioria dos líderes religiosos, que num assunto tão bonito, tão importante, tão especial assim da Bíblia, a maioria, como disse Jesus, está errando por não conhecer as Escrituras. E está errando porque estão limitando o poder de Deus. Deus tem poder sim, para pegar uma pessoa que morreu, que virou pó, que se desmanchou na terra. Deus tem poder sim, para ressuscitar essa pessoa. Dar a ela um corpo incorruptível, um corpo perfeito, que viverá eternamente de verdade. Deus seja louvado por isso. Amém. Agora, voltando a um texto aqui que o senhor já leu aqui, pastor, creio que foi Jó capítulo 18. Sim. Nós entendemos que ali ele fala de um elemento que no Jó momento 17, da morte, 15, Pois não, ele acaba se tornando pó. É isso que diz. Agora eu queria ver com você, essa que é a ideia bíblica da morte, da sepultura, desse descanso, aguardando a ressurreição. Convido você a voltar lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Abre lá, volta correndinho lá na sua Bíblia, Gênesis 2. E a gente vai ver aqui um texto fantástico que fala sobre isso. Quer dizer, desde a criação, Deus já deixou clara a ideia da morte. Ele estava criando a vida, o plano de Deus não era que existisse morte. Mas agora, veja lá, Gênesis 2, versículo 7. Deus está criando para nós a fórmula da vida. Ela deve estar na sua tela agora aí. E ela diz o seguinte, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, mesma referência que a gente viu lá em Jó, pó da terra. Isso mesmo. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. A vida vem de Deus. E o homem passou a ser, algumas Bíblias dizem, o homem tornou a ser, então, alma vivente. Veja, então, essa matemática simples, como 1 mais 1 igual a 2, pó, que é a matéria, mais fôlego da vida, que é o próprio Deus soprando o seu sopro, a vida que vem de Deus. Até hoje a gente não consegue explicar cientificamente o que é a vida, o que faz o teu corpo se mexer, os órgãos funcionarem, daqui a pouco parou, passou. O homem não tem explicação para isso. Gênesis 2,7 deixa claro, é Deus soprando a vida nas nossas narinas. E aí então, esses dois elementos juntos são agora uma alma vivente. Não existe, portanto, biblicamente, alma sem vida e corpo. É a junção desses dois. Interessante, pastor, que Gênesis 2,7 está sugerindo para a gente, então, como se fosse uma conta, né? Uma conta matemática. Eu costumo brincar que é uma conta gramatical, não existe, mas está bem clara na Bíblia aí essa conta, né? Pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. O que é uma alma? É a junção do pó da terra, e a ciência já comprovou que todos os elementos químicos do nosso corpo estão presentes no solo, não é isso? Tudo que você imaginar que tem no corpo está no solo. Pó da terra mais o fôlego de vida, o sopro de Deus, o resultado disso é uma alma. Então, o que é uma alma pela palavra de Deus? Uma alma... É você que está assistindo essa live. Amém. É você que está assistindo. Alma é um ser vivente. Alma é o produto do pó da terra, mais o fôlego de vida vindo de Deus. Isto é uma alma. Em outras palavras... Pastor, diga, assim, sim, Sandro. O homem, ele é uma alma vivente. Ele não tem uma alma vivente. E nem recebeu, né, Sandro? Exatamente. Ele é a junção do pó mais o fôlego de vida, é uma alma vivente. Bem lembrado, Sandro. Então, o que significa? Esse conceito de que o ser humano tem uma alma, que quando ele morre, essa alma sai do corpo dele e vai vagar por aí, vai puxar a perna de quem ele não gostava, vai assustar, né? Isso aí não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Paganismo. Não é isso, Sandro? Exatamente, não é bíblico. Então dizer que a alma saiu por aí vagando, fazendo isso, isso não existe, não está na Bíblia. Por isso nós estamos estudando aqui sobre a revelação. Deus quer deixar para você nessa noite muito claro que essas coisas que andam dizendo por aí não são coisas verdadeiras, não foram reveladas por Deus. Por quê? Porque não existe. Agora nós vamos entender, talvez daqui a pouquinho, por que algumas pessoas dizem que vê essas coisas, que percebe essas coisas. Aí é um outro
processo. Mas talvez alguém aí de casa pode estar perguntando, questionando, mas pastor, como que fizeram essa salada? Como que arquitetaram uma teoria teológica tão ampla e tão popular? Por que que de cada 10 cristãos, 8 ou 9 acredita que tem uma alma invisível, acredita nesses conceitos, né, de castigo eterno na mesma hora para a glória, ou acredita que a pessoa, essa alma vai vagar, vai encarnar num outro corpo? Por quê, pastor? Queridos, o Apocalipse, ele já respondeu. Eu vou citar aqui rapidinho, Apocalipse 12, verso 9. Vocês lembram que a Bíblia Sagrada ela diz, Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Satanás é o sedutor de todo mundo. O que significa a palavra sedutor? O que é um sedutor? É uma pergunta óbvia, né? Mas é importante você refletir agora. O que seria um sedutor, pastor Assir e Sandro? O que seria um sedutor? Eu creio que alguém que pelas suas ideias, por aquilo que ele fala, ele conquista as pessoas. Né? Muito bem, é aquele que conquista. Agora, para conquistar, para uma pessoa conquistar a outra, ela não tem que vir com uma conversinha mole. E é interessante que assim, né? Ela não tem que vir com palavrinhas boas, gostosas de escutar. Ninguém vai querer te conquistar te agredindo. Ninguém vai oferecer coisas ruins para te conquistar. O sedutor aqui, ele inventa um mundo maravilhoso. Ele inventa coisas do outro planeta, coisas totalmente diferentes, para poder colocar na tua mente o desejo por aquilo. Então, por isso, ele tenta nos conquistar, seduzindo-nos com coisas boas que não são coisas que nos vão ajudar nessa caminhada para o céu. Pelo contrário, vai nos afastar do caminho do céu, que é o que a Bíblia está revelando. Mas são agradáveis, né? Sim. São palavras agradáveis. Olha só. Mas não se esqueça, esse é o mestre do engano. Esse é aquele que tenta contrafazer ou imitar ou deturpar aquilo que Deus diz. E desde o início, o maior de todos os enganos foi aquilo que deu início à história de pecado. Eu creio que o pastor vai ler para a gente agora. Querido Sandro e pastor Assílio, veja bem. O Apocalipse está dizendo, o diabo é o sedutor, é o que convence, é o que vem com aquela conversinha que... Agora eu te pergunto, qual foi a primeira obra desse sedutor? Qual foi a primeira conversa que ele expressou para poder seduzir? Gênesis 3, verso 4. Então a serpente, na verdade Satanás incorporou na serpente. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora eu te pergunto, essa frase que o diabo colocou lá no começo, isso foi uma sedução ou não foi? Porque Deus ele falou para o casal, olha, o dia que vocês desobedecerem, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Mas agora chega o diabo e fala, não morrereis. Vocês percebam? O sedutor de todo mundo, quer dizer, ele começou com essa mentira lá na entrada do pecado no mundo, e essa mentira continua mais forte do que nunca. Exato. E infelizmente... Isso eu queria dizer. Essa frase continua enganando a maior parte do ser humano até hoje. Isso, e infelizmente a maior parte dos líderes religiosos, que tem mais amor ao poder do que o poder do amor, infelizmente se recusam a enxergar esse engano do sedutor de todo o mundo. Essa conversa de certamente não morrereis. Não é isso, queridos? E é interessante que a frase, ela foi dita por Deus. A frase está certa. É que Satanás, nessa forma de sedução, ele colocou 3 letrinhas. O não. É certo que não morrerás. Deus falou, é certo que morrerás. Ele colocou, não morrerás, e ele então pôde enganar os nossos primeiros pais. Com Amigos, certeza. A solução divina para o problema da morte não é a imortalidade. Não é tornar-se agora um espírito, um fantasma, como alguém escreveu aqui nos comentários. Não é essa a solução de Deus. A solução que Deus apresenta está desde o livro de Jó, mas especialmente, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está descrevendo um capítulo inteiro, está fazendo uma defesa jurídica
da ideia da ressurreição. Essa é a solução divina para a morte. Não a imortalidade, não tornar-se um espírito, viver uma alma penada, sair por aí puxando a perna dos outros, morando em casa abandonada. Não é essa a solução de Deus. A solução de Deus para a morte é a ressurreição. E lembrando, pastor Acílio, no estudo passado, a gente citou aqui Ezequiel 18, verso 4, que agora é importante você conferir de novo, sublinha na tua Bíblia aí. Ezequiel 18:4, percebam, a Bíblia Sagrada não se contradiz. E Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar, esta morrerá. E pronto, inclusive Ezequiel 18, verso 20, repete o mesmo conceito. A alma que pecar, essa morrerá. Então, essa explicação popular, quando diz que a alma morre, isso aí é uma violência contra a palavra de Deus. Isso é mentira. Isso é obra daqueles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que a gente estudou no estudo anterior. Agora, certo? pastor, eu queria ver, então, já que a gente não pode acreditar cegamente em pastor, em pregador, em líder de igreja, em dono de igreja, ou até mesmo na própria igreja, precisamos acreditar na palavra de Deus e no próprio Deus. Eu convido você a ir para um texto do Novo Testamento, onde o próprio Cristo fala sobre a questão da morte. E o que isso tem a ver com o milênio? Agora a gente vai começar a cavar essa questão aqui. Vá para a tua Bíblia, João no capítulo 5, Jesus fala sobre esses eventos que vão acontecer, creio que em breve. Se Deus assim permitir, nós vamos ver antes de passar pela morte. Veja aí, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Deus está falando, o próprio Cristo falando. Veja lá o que ele diz ali. Vou pedir aqui, o pastor vai ler? Não, ele já está acompanhando aqui. Vai, lê para a gente então aquele texto ali, pastor. João capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos lá, do jeito que está na tua tela aí, olha, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Aonde? ouvirão... É no inferno? Não, no túmulo. Aí é que está, nos túmulos, no Hades, né? Na sepultura. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Algumas versões da Bíblia, pastor Acílio, ao invés de falar ressurreição do juízo, fala ressurreição da condenação. Mas eu preciso chamar a atenção agora para algo que o Sandro falou agora há pouco. Eu só vou reforçar o que o Sandro já disse. Vejam bem, o Senhor Jesus, num único verso da Bíblia, ou 2 versos que você acabou de ler agora, João 5, 28 e 29, o Senhor Jesus, ele explicou toda essa questão de maneira simples. Até uma criança entende, sabe? Em outras palavras, as pessoas morrem, estão descansando. Eu até citaria agora, mas não vou ler, mas eu posso citar João 11, 11. Quando Jesus foi avisado que Lázaro havia morrido, João 11, 11, o Senhor Jesus ele disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E se você voltar ali João 11, você vai perceber que quando Jesus disse que a morte era um sono, mas que Lázaro seria despertado, até os discípulos ficaram meio confusos e disseram assim: mas Jesus, se ele está dormindo, então ele está bem, ele está salvo, está bem. Aí o evangelista João fala no verso seguinte, verso 12, 13 ali, ele diz assim: Jesus estava se referindo à morte, mas os discípulos achavam que falava do sono. Queridos, então, agora João 5, 28 e 29. Os mortos estão dormindo, os mortos estão descansando, tanto o ruim quanto o bom. Tanto a pessoa salva quanto a pessoa perdida, se ela morreu, nesse exato momento, ela está descansando. É como se fosse um sono sem sonhos, um sono inconsciente. Só que agora o Senhor Jesus ele deixou claro nesse texto: vem a hora que todos os que estiverem nos seus túmulos ouvirão a sua voz. E agora Jesus diz: os que tiverem feito bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Mas agora eu gostaria que você na tua casa
pudesse fazer uma pergunta retórica. Olha que chique aqui. Vamos usar um pouquinho de retórica, né? A retórica, ela serve para você cair na realidade, para você refletir. Presta atenção agora, olha. Se fosse verdade que quem morre perdido já está esperneando lá nos quintos dos infernos, por que Jesus está falando que ele vai ressuscitar para a condenação, ele vai ressuscitar para o juízo, se ele já está lá condenado no inferno queimando? Que lógica tem isso? Se fosse verdade, querido amigo, que quem morreu salvo, na mesma hora vai para o céu, na glória, se fosse verdade isso, por que Jesus vai voltar, sabe, para falar com a pessoa que morreu, para ela ressuscitar para a vida? Já está na vida, então por que vai ressuscitar para a vida? Resumindo, presta atenção agora, essa doutrina do sedutor de todo mundo, essa doutrina de Satanás, que ele falou para Adão e Eva, lá no começo, que ele espalhou hoje e virou até doutrina da maioria das igrejas. Essa doutrina que diz do inferno eterno agora e da glória nesse momento para quem morre, essa doutrina, que é uma verdadeira sedução nos ouvidos, essa doutrina, ela destrói, ela inutiliza, ela torna a doutrina da ressurreição um absurdo, uma repetição. Tem até uma função da língua portuguesa que eu esqueci agora, uma redundância. Né? Se fosse verdade que eu morri perdido, eu vou para o inferno hoje, eu morri salvo, vou para a glória hoje, então a doutrina da ressurreição é uma redundância. Não tem sentido. Até da volta de Jesus, né? Como disse o Sandro. E a própria volta de Jesus. Verdade, a própria volta de Jesus. Agora você pode estar pensando, mas pastor, se é tão óbvio assim, por que os religiosos em geral não enxergam? Ah, queridos, aí já é um outro aspecto, né? Satanás, ele tem um poder de seduzir realmente e tornar as pessoas cegas às verdades mais simples da palavra. João 11:25 mesmo, no velório de Lázaro, quando Jesus chegou lá, João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá quando? No mesmo dia que morreu? Não, Jesus não ensinou isso. Viverá quando? Quando Jesus voltar, onde todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Creio que daqui a pouquinho a gente pode até ler esse texto, né? Vamos, deixa eu já chamar você a esse momento, porque a gente está tentando fazer uma ligação entre morte, ressurreição e o milênio. Vamos lá, abre a sua Bíblia se você tem rapidamente aí, nós não temos o texto na tela, mas você pode já marcar. Depois a gente vai jogar, na tela tem só as passagens lá, mas não está o texto inteiro escrito. Então veja lá, 1 Tessalonicenses, Paulo está falando sobre a vinda do Senhor, capítulo 4, versículo 16. Veja que Jesus falou de duas ressurreições. Ele não falou que vai ter uma ressurreição. Ele disse duas. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar agora para a condenação e para a morte eterna, que é a doutrina bíblica. Quando acontece essa primeira ressurreição? E o que acontece entre essas duas? Essa é a ideia que nós vamos explorar agora. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, eu creio que dá para nós lermos as duas. Sandrão, lê para a gente aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Anota, rabisca, sublinha, circula esse texto na sua Bíblia. Certamente alguém vai te questionar sobre a questão da morte, da ressurreição. Isso é chave. É o apóstolo Paulo falando para nós sobre esse momento aqui. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, a primeira ressurreição, portanto, é no dia da volta de Jesus. Ele vai descer do céu, então essa é a primeira ressurreição da qual ele fala lá em João 5. Primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. Os salvos agora ressuscitam. Você que estiver vivo, for salvo, vai subir para encontrar com Deus no ar, no meio das nuvens.
e de lá você vai estar com o seu Senhor para sempre. Então, esse é o momento da primeira ressurreição, a volta de Jesus. E vamos tentar entender aqui o que acontece agora entre a primeira e a segunda ressurreição, e a gente vai montar esse quebra-cabeça aqui em cima do livro do Apocalipse. Amém. Volta lá para Apocalipse Amém. capítulo 20, e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre esse período. Jesus volta, então, os salvos sobem. Os ímpios, você sabe, vão ser destruídos na vinda de Jesus. Nós vamos ver também o texto já, mas está tudo ali junto na carta de Paulo. O que acontece então com esses outros que não ressuscitaram? Jesus já disse, vai ter duas, a primeira na minha vinda e a segunda. O que acontece? Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Portanto, a vinda de Jesus dá o início a esse tempo chamado 1000 anos ou milênio. E o fim desse milênio é a terceira vinda de Cristo, é a ressurreição agora dos ímpios. Esse é o momento então que a segunda ressurreição acontece, não mais para a vida, não mais para a salvação, mas agora para a condenação e para receber de fato a morte eterna. Veja que quem morreu agora, quem está morto agora e é ímpio, não está morto de acordo com Deus, está apenas no sono da morte. Por quê? Que ainda vai ressuscitar para receber a condenação e finalmente passar pela segunda morte, que é a morte eterna, né? Meus queridos, isso na Bíblia é de uma clareza, sabe? Eu sempre enfatizo isso, é de uma clareza que até uma criança entende. Mas infelizmente Satanás é especialista em confundir, e desculpa a expressão que eu vou usar, bagunçar a revelação clara e confortadora que a palavra de Deus diz a esse respeito. Agora me permitam, então, só acabar de compor esse cenário. Vejam bem, o pastor Assírio leu 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, falando dos salvos que ressuscitarão quando Jesus voltar. Então, imagina agora essa cena, queridos. Mateus 24, 30 diz que Jesus voltará com muito poder, com muita glória, todos os anjos com ele. A gente já viu isso no Apocalipse também. Então, quando Jesus voltar, todos os salvos de todas as eras ressuscitarão com um corpo incorruptível. Aí 1 Coríntios 15, que o pastor Assírio já citou também, ali menciona detalhes. Esse corpo mortal que fica doente, que pega corona, né? que tem que usar óculos e que sofre um monte de problemas aqui na terra, esse corpo, ele será transformado num corpo perfeito para sempre. E eu até acrescentaria, pastor Assírio e Sandro, nós seremos almas viventes, perfeitas e eternas, e não morreremos mais, para a glória de Deus, amém? Agora imagina a cena, Jesus com a sua glória, ressuscita os salvos, e os perdidos que permanecerem aqui na terra, e esses perdidos? Então me permitam agora lembrar um texto que a maioria de vocês aí conhece bem, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Aqui Paulo está falando da volta de Jesus. E ele está dizendo o seguinte, olha. Quando Jesus voltar, verso 8 agora que eu vou ler, ó. Então será de fato revelado o iníquo, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando eu dou esse estudo bíblico, eu sempre costumo comparar, junto com o candidato, o seguinte: alguém que está assistindo essa live consegue ao meio-dia olhar para o sol, de olho aberto, ficar ali 10, 15 minutos olhando para o sol? Você pode até conseguir, mas quando terminar, você vai terminar cego, né? O sol vai dar cegueira. Agora eu pergunto para você, imagina aquele que criou o sol. A palavra glória na Bíblia tem a ver com doxa, tem a ver com luz, muita luz, né? Então imagina Jesus que criou o sol, a luz, o brilho de Cristo esplendoroso. Aí tem até um dizer que eu aprendi numa lição da escola sabatina, bem antiga, né? Uma frase que dizia assim, olha, que o sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. É uma analogia, né? Imagina que os salvos,
seria o barro, manifestou a glória de Jesus, esse vai ficar mais forte, vai ressuscitar perfeito, vai para o céu. Agora o ímpio é como se ele fosse a cera. Esse que nunca ligou para a volta de Cristo, não se preparou para a volta de Cristo, não entregou o seu coração a Jesus, quando Jesus manifestar a glória dele na vinda, esse ímpio vai ser igual a cera. Ele vai ser desfeito, ele vai ser destruído. E aí, queridos, segundo o quadro da palavra de Deus, essa terra, ela ficará deserta. Por quê? Porque Jesus vai levar os salvos para o céu, como a gente vai ver agora no Apocalipse. Os perdidos, mortos, insepultos, em todos os cantos da terra. E os perdidos mortos continuarão mortos, descansando. Não é isso que Apocalipse 20 ensina, o pastorzão, essa ideia, ela contradiz uma ideia popular que a gente vê nos seriados e filmes, de que depois do Apocalipse vai ter um monte de gente andando aí, se escambaleando aí, o tal do Apocalipse zumbi, e gente que depois do fim do mundo ainda vai continuar viva aqui na Terra. Só queria ler um outro texto que vai complementar isso aqui. Muito bem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Deus não diz que o ímpio vai continuar vivo aqui. No momento da vinda dele, o salvo vai subir com ele para encontrar com ele nos ares, ele não desce. Fica ligado aqui, a gente não vai entrar nessa questão hoje. Mas a verdadeira vinda de Cristo é ele nos ares, não toca a terra ainda antes dela ser purificada. E os ímpios vão ser destruídos. E se você for Apocalipse 6, é os próprios ímpios, você vai ver lá, que vão pedir para as rochas caírem em cima deles, para afastarem eles da ira do cordeiro que está sentado, mas acabou de aparecer na vinda de Cristo. Então não vai ser um momento em que então vai subir a igreja e vai ter 1000 anos aqui de chance. Não, biblicamente, nesses 1000 anos, a terra vai ficar destruída. Agora, pastor Assírio, essa teologia popular é uma coisa muito complicada, muito triste da gente até escutar. Porque o que a teologia popular evangélica ensina, né? Que não é bíblico. Eles dizem o quê? Jesus volta, arrebata a igreja invisivelmente, os perdidos continuarão vivos aqui na terra. Agora, pasmem, o que a teologia evangélica popular ensina? Que esses perdidos terão uma segunda chance de salvação. Olha que coisa horrível. Não é bíblico isso, não tem uma referência na Bíblia a isso. Então, em outras palavras, o texto que o pastor Assírio leu, olha, 1 Tessalonicenses 5:3, no finzinho, de nenhum modo escaparão, viu, pastor? Estou enfatizando o que o senhor leu. De nenhum modo escaparão, morrerão, a terra ficará deserta e vazia, e alguém vai ficar preso aqui com os seus comparsas, então, né? só entendendo, então, para deixar de uma forma assim, talvez bem clara. Pois não. Jesus vai vir, vai ser dada a ordem lá no céu, os anjos vão tocar a trombeta, Jesus vem, todos os anjos vêm com ele, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, verdade. Depois nós, os vivos, os que foram salvos, seremos transformados, né? A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos. Os ímpios, eles que estiverem mortos, eles continuarão mortos. Os ímpios que estiverem vivos vão morrer, porque não vão suportar a glória de Deus, e aí eles vão passar durante 1000 anos mortos aqui na terra, onde vai ter aí corpo um em cima do outro, porque não vai ter ninguém para sepultar. Com certeza. E os vivos vão subir com Cristo para o céu, correto? Com certeza. Durante 1000 anos vai acontecer isso, e a terra vai virar o quê? Um abismo. Um abismo. Uma escuridão total. Como se fosse um vasto cemitério. Okay. Agora vale a pena, querido amigo, irmão que está acompanhando, vamos dar uma lidinha de novo, pastor e Sandro, Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, verso 1, eu vou ler aqui, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Por 1000 anos. Interessante, um tempo atrás eu estava lendo um livro de um teólogo evangélico, e na teologia dele lá, ele falou o seguinte nesse livro: olha, a palavra milênio nem existe na Bíblia, ele escreveu ali. E ele disse assim: essa doutrina do milênio é uma invenção dos adventistas.
mas não tem palavra milênio na Bíblia. Aí eu fiquei pensando, 1000 anos é o que será? Será que é uma década? O que ele pensa, será? Misericórdia, né? Então, aqui nós temos então esse período de 1000 anos, que é bíblico. E aí o verso 3, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Agora eu pergunto, por que a Bíblia está dizendo que Satanás não enganaria mais as nações? Por quê? Simples, quando Jesus voltou, os salvos foram para o céu, e as nações perdidas que ficaram aqui na terra, qual a condição delas? Essa população que compõe essas nações, essa população estará toda ela morta, aguardando o quê? Aguardando o quê? Aguardando justamente o que o Apocalipse vai mostrar agora, olha. Mas durante os 1000 anos, o verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, olha a memória, a vida dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então 1000 anos é uma doutrina bíblica. Que as almas desses aqui, na realidade, são vidas. Por quê? Porque estão vivos lá no céu durante porque esses anos. ressuscitaram. Agora são almas. Misericórdia, gente. Essas almas, que segundo a Bíblia é o corpo humano, é o pó da terra, mais o fôlego de vida, essas almas ressuscitaram e estão reinando com Cristo, junto com todos os salvos. Todos nós, almas viventes. Eu espero que eu e você persevere, sabe? Para a gente estar com Jesus ali no milênio, amém? Mas, dá uma olhada agora como que o quebra-cabeça se encaixa. O verso 5, Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram. Por que não reviveram? Porque estão mortos, estão no pó da terra, não estão queimando nos quintos dos infernos, por favor, misericórdia. Estão descansando no pó da terra, aguardando aquilo que Jesus falou, João 5, 28 e 29. Esses outros mortos, que o Apocalipse fala, estão aguardando a ressurreição do juízo, estão aguardando a ressurreição da condenação. É isso que o Apocalipse está dizendo. E é interessante, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E aí, o Apocalipse, se referindo a esses que estarão reinando com Jesus, o Apocalipse diz assim: esta é a primeira ressurreição. Então eu pergunto para você, qual que é a primeira ressurreição no contexto profético? É essa ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, que o pastor Assírio leu aqui. Aí o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, agora eu queria que você sublinhasse na tua Bíblia essa expressão, ó, o verso 6. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos, olha que interessante essa expressão do Apocalipse, segunda morte. Isso aqui é uma expressão muito séria, teologicamente, de uma implicação muito grande. Eu, como teólogo, pastor Assírio, a gente estranha, Sandro, que uma expressão dessa segunda morte não tem destaque nenhum na teologia popular. Ninguém nem sabe o que é isso. Mas no contexto do Apocalipse, isso tem uma lógica maravilhosa, sabe? Significa uma coisa muito simples. Todos os perdidos mortos que estão descansando no pó da terra, todos aqueles perdidos vivos que morrerão quando Jesus voltar. Veja bem, o Apocalipse está dizendo que para esses perdidos que um dia ressuscitarão, e podemos afirmar pelo Apocalipse que será a segunda ressurreição, que vai acontecer quando mesmo? Segundo você leu na tua Bíblia, quando vai acontecer a segunda ressurreição, segundo a Bíblia?
Depois do? Após os 1000 anos. Após os 1000 anos. Agora uma pergunta, pastor. Ah, Se a pessoa que ressuscitar aqui, a Bíblia, o texto está claro, está dizendo que ele vai ser salvo e que a morte não tem mais poder sobre ele. isso. E depois dos 1000 anos? Nossa, que pergunta linda, né? A gente vai chegar lá. Deixa eu só enfatizar, Sandro. Não, isso aí é importante. Mas o Sandro já quer dar spoiler aqui, viu? Veja bem, queridos. Então, após os 1000 anos, os perdidos ressuscitam. A esses perdidos é que está destinada a segunda morte. Agora, o que vem a ser essa segunda morte no contexto do Apocalipse? A segunda morte, queridos, é o castigo definitivo que os perdidos receberão. A segunda morte não é para os salvos. Os salvos já estarão vivendo e reinando com Jesus lá no céu. A segunda morte é o castigo que os perdidos receberão quando ressuscitarem após o período dos 1000 anos. Ou seja, Sandro, eles vão receber esse castigo, que a gente vai ter que estudar um pouquinho aqui, mais uns minutinhos, para essa live acabar. Tenha fé que ela vai acabar já, amém? Né? Mas a gente tem que comentar um pouquinho como é que vai ser essa destruição. E após esse acerto de contas ter sido feito, aí sim, o Apocalipse abre de uma forma linda e maravilhosa o destino final dos salvos, né? Mas agora eu pergunto para vocês dois, qual vai ser então o destino final dos perdidos, segundo o Apocalipse? No capítulo 20 mesmo, que destino vai ter esses perdidos então? Bom, ele segue na Isso, continuação do a capítulo narrativa, dizendo né? isso, né? Depois de então serem ressuscitados, depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto, eu vejo lá no versículo 7, da sua prisão. Então agora os ímpios estão na terra, Deus não age mais sobre eles, ou seja, eles estão completamente tomados e possuídos pelo mal e pelas influências de Satanás. Satanás vai sair agora, vai sair para seduzir e enganar todo mundo que está lá, a fim de que, veja no versículo 8, a fim de ajuntar essas pessoas para a batalha. Mas o que acontece agora? Que batalha é essa? No fim dos 1000 anos agora, Deus está descendo para a terra. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o Arraial dos Santos e a cidade querida. Mas o que aconteceu agora? Desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado nesse fogo, nesse lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha aí, hein? E agora? Pastor Assírio, o senhor leu aqui vários textos, tanto elemento importante, né, que a gente encontra aqui, que é a verdade bíblica a respeito do destino final de quem não se salvar. Que não tem nada a ver com essa teologia popular que fala que já vai espernear no inferno hoje mesmo se morrer hoje. Quer dizer, aqui está a verdade bíblica a respeito de quem não se salvar. Ou seja, só existe fogo agora depois da terceira vinda de Cristo. Depois dos 1000 anos é que exato, aparece esse contexto de fogo, o lago de fogo, ou Geena, né? Que era o lixão do tempo antigo, onde se queimava carcaça de animais e vivia queimando o tempo todo, tá certo? Agora sim, após os 1000 anos, aparece o Geena, o vale do Rinom profético, né? Escatológico, não é isso? Mas eu preciso lembrar que a gente está nos minutinhos finais. O que acréscimos do juiz, vai. Acréscimo do juiz, Então, o que o pastor Assírio acabou de ler aqui, ó. Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Eu pergunto para você, por que Satanás será solto após os 1000 anos? Simples, porque após os 1000 anos, todos... Então, só mais um spoilerzinho. Então vai. É interessante que algumas pessoas acham que o texto está dizendo que ele será acorrentado. Mas esse acorrentado não é colocar aqui as correntes no pulso dele e jogar. Ele vai estar acorrentado, por quê? Porque ele vai ser jogado num abismo onde não vai ter vida, onde não vai ter nada. Não tem para onde enganar. Não tem ele tentar, não tem o que ele fazer. É uma corrente de circunstâncias. Você já imaginou Satanás em cima de um monte de corpos mortos jogados pelo chão? Satanás vai ter ali 1000 anos para pensar e refletir em tudo o que ele fez. O governo dele. Exatamente. E aí quando diz que ele vai ser solto, é que vai chegar o final do período desses 1000 anos,
Jesus vai vir com a nova Jerusalém, que nós vamos entrar depois. Calma. E aí, Satanás então vai levantar e vai ver que aquelas pessoas, os ímpios, vão começar a ressuscitar. E aí o texto diz que mais uma vez, o verso 10 diz que o sedutor, ele vai seduzir novamente as pessoas, os ímpios, que já estão perdidos, mas ele ainda vai chegar para eles dizendo que ele é Deus e que ele tem poder porque ele está ressuscitando essas pessoas. O Sandro está descrevendo aqui, queridos, a evidência bíblica do engano final que Satanás fará com aquelas nações de perdidos que ressuscitarão após o milênio. O verso 8, né, Sandro, que você acabou de citar agora, e sairá seduzir as nações nos 4 cantos, Gog e Magog. O que é esse Gog e Magog? É uma expressão da literatura judaica, é como se eu dissesse hoje do Oiapoque ao Chuí, de uma extremidade até a outra, aqueles perdidos ressuscitados, ocuparão uma vasta quantidade de terra. E Satanás vai seduzi-los, por isso que diz que o número deles é como a areia do mar. Agora, o desfecho desse cenário profético, tão claro, tão simples da Bíblia, que é o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos. Algumas Bíblias falam assim, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida que o Sandro falou. E a cidade querida. Mas aí o que verso 9 está dizendo no finzinho? Desceu, porém, fogo do céu e fez o que com eles? Os consumiu. E os consumiu. Agora eu pergunto, queridos, a teologia popular, infelizmente, ela... O que eu vou dizer aqui, gente? Ela apela, infelizmente, para a ignorância das pessoas, que é um desconhecimento da própria língua portuguesa. O que significa a palavra consumir? O que é consumir? O que é consumir? Destruir, acabar. Destruir, é acabar. Ou seja, essa ideia de que o perdido vai queimar 1 quintilhão de anos, não mais que isso, 1 sextilhão de anos. Às vezes eu fico pensando, Sandro e pastor Assírio, imagina o camarada que praticou pecado, 50 anos aqui na terra, matou, roubou, mentiu, adulterou, com 50 anos ele foi morto. E não aceitou Jesus, não se arrependeu. Agora ele vai se queimar 1 sextilhão de anos, não, mais que isso. Segundo a doutrina diabólica do sedutor, né? Ele vai queimar eternamente, quer dizer, que lógica é essa? Eu nunca esqueço, Sandro e pastor Assírio, uma vez eu estava conversando sobre essa doutrina com um pastor protestante. Quando eu fazia teologia, que eu visitava as igrejas para oferecer a literatura da nossa editora, né? E era até engraçado, Sandro e pastor Assírio, cada 10 igrejas que eu visitava, eu como adventista, representando a nossa editora, cada 10 igrejas, 5 abriam as portas. Eu nunca soube por quê. Metade me escorraçava e metade abria. E eu nunca escondia o que eu era. Eu era um comportor adventista do 7º dia, estudante de teologia. E eu nunca esqueço, um desses que me expulsou, um pastor protestante, quando eu me apresentei e falei, olha, pastor querido, né? Eu sou comportor da igreja adventista, sei lá, falei para ele, sabe o que ele falou para mim? Olha, some daqui, eu não quero conversa com você. Mas por quê, pastor? Não, vocês que esse ensinamento de vocês ensinam que o ímpio, quando vier o juízo, ele vai se queimar e deixar de existir. Aí sabe o que ele falou na minha cara, mas me empurrando para fora. Na verdade foi a primeira e única vez que eu fui expulso mesmo no trabalho que eu estava fazendo. Ainda bem que só foi essa vez. Ele foi me empurrando e dizendo o seguinte, olha, esse Deus de vocês é um Deus muito bonzinho. Ai, que absurdo, que Deus é esse que vocês ensinam? Que pecou, quando vier o juízo vai queimar, vai deixar de existir? É um Deus bonzinho. E aí eu tive que sair porque ele me expulsou. Mas depois eu pensei, Sandro e pastor Assírio, é mais bom ainda do que ele acha, é mais bom ainda. Lógico, 1 João 4,8, Deus é amor, Deus é bonzinho sim. Mas aí, deixa eu fechar agora,
Depois, passou um tempo, eu visitei um outro líder protestante, da mesma denominação, não vou falar aqui porque não é ético eu expor, mas uma denominação forte, tradicional, muito forte mesmo. Eu visitei um outro pastor da mesma denominação. Aí eu apresentei a literatura, ele gostou, comprou. Aí ele me olhou e falou assim, olha, Dario, você que está fazendo teologia, deixa eu falar, eu gosto muito daquele antigo programa de vocês, A Voz da Profecia, do pastor Rabelo. Aí na época eu disse, olha fulano, inclusive o pastor Rabelo já descansa no Senhor. Aí esse pastor protestante, um outro, me falou assim, olha Dario, tem uma frase que o pastor Rabelo repetia no programa de rádio dele, que nunca saiu da minha cabeça. Aí eu disse, mas que frase, pastor? Pastor evangélico, protestante. Não, porque o pastor Rabelo dizia assim, que Deus ama tanto o pecador, mas tanto o pecador, que não permitirá que o pecador sofra eternamente. O pecador vai sofrer segundo os pecados que ele cometeu. Quando ele tiver pago toda a dívida de pecados que ele teve, ele vai deixar de existir. Aí esse pastor evangélico me disse, olha, nunca saiu da minha mente, e eu concordo com isso. Nossa, aí eu fiquei pensando, ainda vou abraçar esse pastor lá no céu, porque ele está sendo humilde para aceitar a verdade, que Deus é bonzinho sim. Porque a maioria dessas igrejas prega um Deus tirano, um Deus vingativo, e mantém os seus fiéis em cima do medo. E isso está errado, isso é diabólico. Eu e você devemos servir a Deus, não é por medo da morte, não. Não é por medo do fogo eterno, não. É por amor a Jesus, porque Ele nos ama. Amém? Amém. Não é pelo coronavírus, né? Não é pelo coronavírus, bem lembrado. É isso aí. Pastor, eu queria rapidamente passar aqui alguns argumentos aqui em 5 segundos. Sim, então Veja, vai lá. Porque a gente tem que falar agora do fogo eterno. Por que essa ideia... Pelo século dos séculos. Exato. Por Então que essa ideia é terrível? Vou mostrar para você 4 argumentos para a gente entender logicamente, biblicamente. Primeiro, nenhum ser humano é imortal. Nenhum ser humano. Se você hoje está vivo, é porque Deus te deu a vida. Se a gente diz que alguém, ao ser lançado no fogo do inferno, vai continuar vivo, queimando, a gente está dizendo que Deus está dando vida para ele sofrer. Isso não condiz com a ideia de Deus que eu vejo na palavra de Deus. Se existe aqui um tormento eterno, Deus está dando imortalidade só para ver a desgraça do homem. Não é essa a ideia do Deus que eu creio. Segunda ideia, Deus prometeu que no novo céu e na nova terra não haveria pranto, dor e morte. Agora, se ele mantém um lago com gente chorando e sendo destruída, a gente já está entrando em contradição com aquilo que diz Apocalipse 21, verso 4. Terceiro argumento, Deus agora se torna um Deus malévolo. Por quê? Com certeza. Porque ele pode destruir o mal, mas ele não faz. Ele permite que o mal continue agindo no meio desses que estão queimando ali. Mateus 10, 28, ele pode livrar do inferno. É isso que o próprio Cristo diz, eu posso livrar do inferno, mas agora ele não estaria fazendo, ele estaria deixando as pessoas no inferno. Veja que tudo isso contradiz a ideia bíblica. E quarto, castigo eterno. Deus não consegue, portanto, vencer o mal. Ele vai passar a eternidade convivendo com um grupinho que fica no mal ali. Nós estamos dizendo que Deus não tem força para destruir o mal. Que Deus é esse que você crê? Deus ele é poderoso, forte, Deus ele consegue, e ele vai, pela graça dele, destruir de uma vez por todas o mal. Mas vamos entrar no tormento eterno, esse é um tema interessante. Vocês estão mantendo aí com a gente a fidelidade, 50 e tantas pessoas até agora. Deus seja louvado. Mas vamos ler para a gente finalizar Apocalipse 20, aqui. verso 10, rapidinho. Veja bem, Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ah, queridos, esse pessoal que ensina tudo errado por aí, quando eles lêem esse texto, pelo século dos séculos, chega até a dar uma alegria neles, parece que vai surtar. Mas aí vamos entender isso direito? Veja bem, o lago de fogo vai queimar os perdidos. E a Bíblia diz, pelos séculos dos séculos. Jesus, nos evangelhos, ele diz que os ímpios sofrerão a pena do fogo eterno. Fogo eterno. E as pessoas leem fogo eterno, pelo século dos séculos, constrói toda essa fantasia que nessa noite você está confirmando aí na Bíblia que não tem sentido. Mas... Só uma pausazinha aqui. Escreve aí no comentário do Facebook qual que é a sua ideia sobre fogo eterno. O que você acha? O que é o fogo eterno?
É um fogo que já está queimando agora, é um fogo que um dia vai ter e vai ficar aí para sempre. Qual que é a sua ideia de fogo eterno? Coloca aí para a gente sentir mais ou menos aqui o que a gente crê nesse momento aqui, para a gente ver biblicamente o que é esse fogo eterno. E eu gostaria, pastor Assírio, de fazer outra pergunta retórica. O que é o fogo eterno? Judas, verso 7. Judas só tem um capítulo, o verso 7. Olha o que diz aqui: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Judas está falando aqui, nessa carta dele? Veja bem, o fogo que queimou Sodoma e Gomorra é o exemplo do fogo que consumirá os perdidos e desobedientes. Ou seja, esse fogo eterno é o mesmo fogo eterno que queimou Sodoma. Aí vem aquela famosa pergunta, né? Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Agora eu pergunto, por que Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje? Por quê? Porque ela queimou até a matéria que fazia parte da constituição dela, se consumiu, se desmanchou, virou cinza. Não é isso, querido Sandro? Teria Sim. mais algo a acrescentar Não. antes de eu dar o arremate? O eterno aqui quer dizer que enquanto houver matéria, vai queimar. Terminou Maravilha. a matéria, terminou. Maravilha. E é um fogo, Sandro, não que o fogo não acabe, é que as consequências desse fogo são eternas. Aqueles que morreram condenados em Sodoma e Gomorra não vão mais ressuscitar, não vão viver para sempre. Então as consequências desse fogo é que são eternas. Pastor Assírio e Sandro, e você que está nos assistindo até agora, já estamos terminando, tenha fé. Vejam bem, eu vou dar uma ilustração muito simples aqui. Imagina se eu tocar fogo nessa folha agora. Pena que eu devia ter trazido um isqueiro, devia ter trazido, né? Joga o álcool. Tem álcool, já está aqui, ó. Esse álcool aqui é uma bênção, viu? Não esqueça de usar álcool gel sempre. É muito importante. Mas imagina que agora eu toque fogo nesse papel. Uma vez que esse papel se queime, eu pergunto para você, por quanto tempo esse papel ficará queimado? Por quanto tempo? Eu posso te responder, pelos séculos dos séculos. Eternamente. Eternamente. Se eu queimar esse papel, se eu queimar ele será destruído, ele vai virar pó, ele vai se misturar no ar, na terra, ele vai se dissolver, e ele ficará queimado pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, como o pastor Assírio acabou de dizer agora, é pelos séculos dos séculos nas consequências. Por isso, queridos, por isso, você que quem sabe está assistindo essa live, você que é evangélico, você que é católico, você que talvez nunca escutou a respeito dessa doutrina, é por isso que o Apocalipse está dizendo segunda morte. Qual que é o sentido da segunda morte se não foi esse? O que é segunda morte? Desceu fogo do céu, Apocalipse 20, verso 9 que a gente leu. Desceu fogo do céu, essa terra vai virar uma grande bola de fogo. Satanás, a besta, os perdidos e todos os tempos vão se queimar até serem consumidos para sempre. Mas pastor, eu não tenho como deixar de ler, pastor, Malaquias capítulo 4, o último livro do Velho Testamento. Fogo do Malaca, né? O famoso fogo de Malaquias, é essa referência que aparece aí, capítulo 4, verso 1. Isso, Maravilha. É o famoso fogo. Pode ler, pastor, que o senhor já tinha Eu não abri, vai lá. não vai. abriu? Só Então está aqui escrito comigo, aqui. vamos lá. Malaquias 4, verso 1, olha. Porque eis que vem o dia e arde como fornalha, presta atenção. O Espírito Santo, através de Malaquias, está falando do mesmo assunto. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A raiz é Satanás, o ramo é os anjos caídos e todos aqueles que seguiram Satanás e as suas mentiras. Mas o verso 2... Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Deu até saudade da roça agora, viu? Eu cresci na roça. O bezerrinho quando nasce, já nasce pulando feliz. Quer dizer, depois de uns 2, 3 dias, né? Até ele criar força naquelas perninhas dele. Mas é muito bonito ver o bezerrinho pulando no pasto. Diz que os salvos vão estar tão felizes igual um bezerrinho no pasto. Mas
O que vai acontecer com os perdidos que receberão esse fogo de Apocalipse 20, verso 9, que você acabou de ler agora aí. Malaquias 4, verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está dizendo que os perversos, os ímpios, os perdidos, se farão cinzas na planta dos vossos pés, daqueles que se salvarão. Queridos, como diz os jovens, né? Você quer que eu explique de novo? Quer que eu desenhe? Quer que eu faça o quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Quem se perdeu, Deus ama até o que se perdeu. Ele não vai sofrer eternamente coisa nenhuma. Isso é mentira. Ele vai se queimar o suficiente das obras más que ele praticou. E vai virar cinza. Sabe? Pastor, e em cima dessa cinza vai vir o que depois? Deixa eu só complementar. Veja que Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram fogo eterno. E aqui em 2 Pedro 2, verso 6, muito bem lembrado, acaba traduzindo o que isso significa. Diz o seguinte: se condenou à destruição das cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Só isso. O fogo eterno é enquanto houver a matéria. Finalizou a matéria, a consequência é eterna. Sodoma e Gomorra nunca mais vão reaparecer, como os ímpios também. Agora, quando esse globo terrestre virar uma bola de cinza, tudo queimado, tudo que é pecado, consequência do pecado, tudo que é torto, tudo que é sujo, tudo que é contaminado, vai ser purificado pelo fogo do juízo de Deus. Quer dizer, se é que existe inferno, que não existe, mas se é que existe, na Bíblia é nessa ocasião, após o milênio, ímpio ressuscita, desce fogo do céu, purifica tudo, vira cinza, e depois disso, o que o Apocalipse fala? Vamos terminar com essa passagem bonita? O que vocês acham? Próximo capítulo, vê pra gente, verso 21. Vê, Sandro, capítulo 21, veja aí na sua Bíblia, o que acontece depois do fogo eterno. Veja que Deus ele vai transformando, não vai ficar fogo aqui e Nova Jerusalém ali, não é essa a ideia. A ideia é que a partir de agora Deus vai criar algo novo. O que diz o texto ali? Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Muito bem. Por que o primeiro céu e a primeira terra passaram? Porque foi tudo consumido pelo fogo, tudo purificado pelo fogo. Mas e depois, Sandro, o que diz aí? Aí você falou da santa cidade, né? Isso. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas veja aqui, ou existe fogo eterno, ou o versículo 4 é verdade. A gente não consegue conviver com os dois. Aqui está dizendo que não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Ou existe inferno, ou isso aqui é verdade. Nossa. Biblicamente, isso Pastor aqui Assírio chamou derruba a ideia de que vai ter um fogo eterno. A partir do novo céu e da nova terra, acabou daqui para frente alegria eterna, eternidade, felicidade e nunca mais morte, não nem pecado, vai ter nem dor. pranto em lugar nenhum do universo. Não vai ter tristeza, gente sofrendo em nenhum lugar do universo. Porque eis que faço novas todas as coisas. Amém. Pastor, se você me Vamos falar só. que agora são as palavras finais, eu aceito. Isso, deu quase uma hora de live aqui, ó. Só uma hora, pastor? 9:30 da noite já. Eu ainda não jantei, mas nós vamos, Maravilha. pela graça de Deus. Um slidezinho para a gente resumir, então, toda essa ideia. Eu Resumo quero que de você tudo. guarde na sua Bíblia essa ideia aqui. O que separa as duas, o milênio, são as duas ressurreições. A primeira ressurreição acontece o quê? Volta de Jesus. Tantos textos aí você já viu. Os justos ressuscitam, o texto está ali do lado, marca isso aí. Os vivos sobem para encontrar com o Senhor nos ares. Depois os ímpios morrem, tudo isso na volta de Jesus. Satanás naquele momento vai ser preso aqui na terra e a terra vai permanecer desolada. E vazia. Então, daí para frente começa então os 1000 anos. O que acontece nos 1000 anos?
os justos estão no céu. Só Satanás- lembrando, sim. né, pastor? Pode deixar a tela aí. Os justos no céu, como Jesus falou, viverão e reinarão com Cristo e julgarão. Julgarão quem? Aqueles que não se salvaram. Cada salvo vai confirmar o juízo de Deus de ter levado alguns para o céu e outros reservados para o juízo eterno. Ou seja, os justos nos 1000 anos confirmarão a justiça de Deus, não é isso, pastor? Exato, terão Satanás acesso preso. aos arquivos do juízo, né? Isso mesmo. É essa a ideia. Então Satanás vai ficar preso fisicamente na terra. Então ele está preso, se ele não pode sair daqui e não vai tentar ninguém, porque não tem ninguém para tentar. E os ímpios estarão mortos aqui sem serem enterrados. E depois desses 1000 anos você vê ali então a segunda ressurreição. Isso é o que Jesus disse em João 5, tá? A segunda ressurreição já é agora para o juízo. Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, tentam tomar a cidade santa, Satanás é solto naquele momento, mas então desce fogo do céu, esse é o juízo final, destrói tudo, destruição. Todos os textos estão aí do lado ali, aquilo que a gente já leu aparece aí, você Maravilha. guarda essa imagem aí na sua mente e coração, também na Bíblia. E então agora começa o início de uma nova terra, uma nova eternidade. Esse slide, portanto, resume para nós a ideia do estudo dessa noite. Ressurreição, existem duas, entre as duas o milênio. A morte, nesse momento então, você entendeu biblicamente o que é a morte, o que é a ressurreição, e daqui para frente não mais haverá morte, Deus vai destruir, Deus vai jogar a morte no lago de fogo. Olha que ideia, que viagem, né? Mas está aqui no capítulo 20, Deus vai jogar a morte lá, ou seja, nunca mais vai haver morte no universo. Às vezes eu fico pensando, pastor, imagina se eu estou lá no céu e um filho meu, por escolha dele, se perdeu. Agora eu estou lá no céu e eu sei que o meu filho está lá em algum lugar no inferno sofrendo. A vida inteira, eternamente. Quer dizer, esquece, vai. Você já percebeu que isso não tem pé nem cabeça. Vi novos céus e nova terra. Deus seja louvado, pastor Assírio. Amém, muito obrigado. Alguns aqui estão comentando, obrigado pela sua participação aí no Facebook. Olha, algum aqui pediu pra gente, olha, o nosso amigo Assis Nascimento pediu pra gente capítulo 8. Esse aqui já foi numa outra live anterior, então volta aí nas páginas da igreja e você vai encontrar lá exatamente essa questão do 7º selo, o incensário de ouro. Já fizemos aqui um estudo bem legal, profundo sobre isso aqui, tá bom? Lógico que a gente pode pincelar também, se sobrar depois um tempinho no final dessa live, das lives nossas. Exatamente. Mas volte lá, a gente já explorou esse tema aqui. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agora também uma saudação do Sandro, palavras finais para a gente finalizar então aqui com uma oração. Meu querido amigo, irmão, você que está assistindo aí, participou conosco. Tenha certeza, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Deus fez o que pôde e o que não pôde para te salvar. A salvação só depende de você aceitar ou não. Deus quer te dar um novo céu e uma nova terra. Aceite esse convite. Hoje é o momento de você entregar a vida a Cristo, de permitir que Ele trabalhe na sua vida, porque Deus quer fazer morada eternamente contigo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Amém. Pastor Assírio, minhas palavras finais para você que está em casa. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora, diz o Apocalipse, fora da cidade, esses que serão queimados, como a gente viu nessa noite. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E depois o verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por favor, querido, baseia a tua religião, não no medo dessa doutrina falsa de céu e inferno imediato. Nessa doutrina falsa, nessa religião falsa que cativa milhões e milhões de pessoas em cima do medo. Baseia a tua fé, a tua vida religiosa no amor, no sangue de Cristo que te lava e te purifica de todo pecado. No sangue de Cristo que te transforma, que aplica para você a justiça perfeita dele, que intercede por você, que te fortalece, porque junto com Jesus, o Apocalipse se transforma numa mensagem de paz,
de bênção, de alegria. É o verdadeiro presente de Deus para mim e para você. Vamos perseverar firmes com Jesus, não há o que temer. A minha vitória, a tua vitória é garantida. E Deus deixou isso muito claro no Apocalipse. Amém. Maravilha. Se você esquecer da maioria do conteúdo, volte aqui a essa live, guarde aquele quadro. E a ideia do nosso querido irmão, pastor da outra denominação, Deus, ele é bonzinho sim. Muito mais do que a gente imagina. Bonzinho. Tudo que ele faz é para alcançar você com esse amor. Amém. Que você aceite esse amor hoje e faça parte desse grupo dos justos, dos salvos. Muito obrigado pela sua participação, 50 pessoas aqui online. Deus te abençoe, que a graça, que a paz dele alcancem você, o seu lar e a sua família, de hoje para toda a eternidade. Amém. Convido você para a gente finalizar com uma oração. Amém. Querido Pai, muito obrigado porque entendemos hoje na Tua palavra, não na nossa mente, não nas nossas ideias, mas na Tua revelação, o segredo da morte, as ressurreições, o milênio e toda a eternidade. Amém. Muito obrigado porque podemos fazer parte deste grupo dos salvos. Queremos, Pai, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor venha selar o nosso coração com a Tua verdade, com o Teu Espírito Santo, para que naquele dia estejamos preparados e separados por Ti. Abençoe cada pessoa, cada família que está assistindo conosco. Nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até mais, queridos. Até quarta-feira, se Deus quiser.